Bom, falando então, tendo falado sobre a terceira lei de Newton, né, o que a gente vai fazer agora é primeiro dar alguns exemplos de forças para a gente justamente conseguir modelar, né, os fenômenos, né, conseguir ver fenômenos do mundo e ver como que a gente modela eles. A gente tem que saber quais forças que existem, quais são as forças mais comuns que existem aí na natureza, né, para que a gente consiga depois modelar esses fenômenos. E aí depois a gente vai tentar resolver alguns 3 exercícios a partir dessa modelagem que a gente fez, vai fazer aqui, né? Então, o primeiro exemplo de força, né, que a gente já até falou nas outras aulas, é a força-peso, né? Lembrando que a força-peso não é a massa de um corpo, né? A força-peso a massa é uma característica do corpo, né? Enquanto que a força é uma interação que existe, né? Então, a gente pega aqui um exemplo, né, de uma maçã aí, numa árvore, né? E existe uma força-peso, né? Que força é essa? Uma força que puxa essa maçã para o centro da Terra, né? Para baixo, né? Quanto vale essa força? É essa expressão que a gente já viu, né, em outras aulas, né? É a massa do corpo vezes o campo gravitacional, né? O campo gravitacional que na superfície da Terra vale aproximadamente 10 newtons para cada quilo, né? Cada quilo de massa vai corresponder a uma força de 10 newtons na superfície da Terra, né? 9,8 newtons, né, se você quiser ser mais preciso, né? E como a gente já falou, né, depende se você está mais longe da superfície da Terra, se você está em outro planeta, esse valor do G vai mudando. Bom, uma coisa que a gente pode se perguntar é justamente como que a terceira lei de Newton aparece aí nesse exemplo, né? Então, a gente sabe que tem uma força puxando a maçã para baixo, né? Onde é que está a reação dessa força? Afinal de contas, a terceira lei de Newton diz que para toda ação existe uma reação de igual intensidade em sentido oposto, né? Onde estaria a reação dessa força que está puxando a maçã para baixo? Um erro muito comum é a gente pensar que essa reação estaria, porque a maçã no caso não cai, né? A gente está olhando aí, a maçã não cai, né? Ela está presa na árvore. Seria a gente pensar, a reação está na árvore que puxa a maçã para cima. De fato, a árvore está puxando a maçã para cima, né? A maçã está presa no galho, então o galho puxa essa maçã para cima e por isso ela não cai. Mas essa força não é a reação da força-peso. Essa é uma outra força, né? Porque para a gente saber onde está a reação de uma força, a gente sempre tem que pensar que a força é uma interação. Então, se a maçã está sendo puxada para baixo, ela está sendo puxada por alguém. E aí vem a pergunta: quem é que está puxando a maçã para baixo? Né? E a gente já fez essa pergunta várias vezes, né? A resposta aqui não é muito intuitiva, aliás, não é nada intuitiva, né? Mas enfim, que a gente vai aprendendo a responder, né? A entender dessa maneira, é que quem está puxando a maçã para baixo é a Terra. Então, se a gente diz que a Terra puxa a maçã para baixo, onde é que vai estar com a força-peso? Onde é que vai estar a reação da força-peso? É só a gente inverter o sujeito e o objeto dessa frase, né? Se a Terra puxa a maçã para baixo com a força-peso, a reação vai estar em que a maçã puxa a Terra para cima com uma mesma força, né? Então, a maçã vai puxar a Terra com a mesma força que a Terra puxa a maçã. Agora, puxar com a mesma força não significa que o efeito é o mesmo em termos de variação de velocidade, né? Porque justamente a massa da maçã é muito menor que a massa da Terra, né? Então, o efeito que essa força gera na maçã em termos de uma aceleração, né? Se essa maçã cair, é muitíssimo maior, né, que gera na maçã do que o que é gerado na Terra, né? Na Terra na verdade o efeito é desprezível, né? Então, por isso que a gente não tende a esquecer dessa reação, né? Porque ela não produz nenhum efeito perceptível, né? Mas enfim, a resposta então está nesse lugar, né? A reação está na Terra, né? Bom, esse é um exemplo, força-peso. Outros exemplos aí de forças, né? Um outro exemplo justamente é o que a gente chama de reação de apoio e que a gente muitas vezes confunde com ser a reação da força-peso. E ela não é. Essa reação do apoio, a gente também chama ela de força normal, né? Vamos ver alguns exemplos, né? Primeiro exemplo, óbvio, é esse. Imagina que tem um corpo que está apoiado numa superfície, numa mesa, por exemplo, né? Bom, existe uma força-peso que puxa esse corpo para baixo, né? Por que o corpo não cai? Né? Ele não cai porque existe um apoio que o sustenta, né? Então, o que esse apoio vai fazer? Esse apoio vai empurrar o corpo para cima, né?
de maneira que essas duas forças vão se anular. A normal vai se anular com a força-peso, né? Então, o apoio empurra o corpo para cima. Mas é muito comum a gente se confundir dizendo que por isso mesmo, né? Porque vejam que são forças, nesse caso, as duas forças têm justamente a mesma intensidade e sentidos opostos, por isso elas inclusive se anulam, né? É muito comum a gente se confundir e dizer então que a normal seria a reação da força-peso, né? Naquela ideia, para toda ação existe uma reação de igual intensidade e sentido oposto. De fato, tem nesse caso igual intensidade e sentido oposto, mas não é reação. Por que não é reação? É só a gente perceber qual a interação que está envolvida em cada força. No caso da força-peso, quem é que puxa o corpo para baixo? Quem puxa o corpo para baixo é a Terra, né? Então, se a Terra puxa o corpo para baixo, como a gente falou agora há pouco, a reação seria o corpo puxar a Terra para cima, né? Agora, isso é totalmente diferente do que acontece com a normal, né? A força normal, quem é que faz essa força normal? Quem é que empurra o corpo para cima? Quem empurra o corpo para cima é o apoio. Então, o apoio, que no caso é uma mesa, vamos dizer, empurra o corpo para cima. Se o apoio empurra o corpo para cima, onde é que estaria a reação dessa força normal? Se o apoio empurra o corpo para cima, a reação estaria em que o corpo empurra o apoio para baixo, né? Então, não é verdade? Vejam, esse corpo que está sobre a mesa, ele empurra a mesa para baixo, né? E aí a mesa empurra ele para cima, né? A gente pode imaginar isso com tranquilidade. Se imaginar, eu estou segurando, se você segurar, ao invés do apoio, imagina que você está segurando, né? Você segura o corpo. Então veja, você está empurrando esse apagador, nesse caso, para cima, né? E o apagador está empurrando a sua mão para baixo, né? E é isso, né? Então, e ninguém se move aqui no caso, por quê? Porque a força que você empurra para cima, o apagador cancela com a força peso, né? Que é a força com que a Terra puxa esse apagador para baixo, né? E já a sua mão não se move para baixo, porque aí aí teria que ir para as articulações todas que vão fazer uma força para sustentar isso, né? Mas então, vejam que a reação da força normal não é a força peso. A reação da força normal é a força que a gente não costuma desenhar, porque a gente está preocupado com o movimento do corpo e não do movimento da mesa. Mas é a força com que o corpo empurra a mesa para baixo. Certo? Então, então esse é um exemplo de reação de apoio. E justamente porque a normal não é a reação da força-peso, que não necessariamente ela é igual à força-peso, né? Ela pode ser igual à força-peso ou não. Nesse caso desse exemplo, ela é igual. Mas vamos pegar outros exemplos, né? Imagina que agora você está apoiando o corpo numa parede, né? E lógico, se o corpo só estiver apoiado na parede, não vai ter reação normal. Mas se você empurra esse corpo contra a parede, você faz uma força empurrando o corpo contra a parede, isso vai gerar uma reação do apoio, que no caso é uma parede, empurrando o corpo no sentido contrário, né? Então, se você empurra, vamos dizer, o corpo para a esquerda, como está aí na tela, né? A parede vai empurrar o corpo para a direita, né? Então, novamente a gente pergunta, né? Onde é que estaria a reação dessa força normal aí, né? Se a parede está empurrando o corpo para a direita, a reação vem de que o corpo deve estar empurrando a parede para a esquerda, né? E essa reação, logicamente que isso vai acontecer se tiver alguém empurrando esse corpo também para a esquerda. Se não tiver ninguém empurrando esse corpo para a esquerda, não vai ter esse passo de ação e reação, né? Mas é isso. Um outro exemplo ainda que a gente pode pensar, e voltando no segundo exemplo ainda, vocês percebem que nesse caso o normal e o peso não tem nada a ver, né? O peso está para baixo, a normal está para a esquerda e a normal está para a direita, né? E elas não precisam ter o mesmo valor, podem ter valores diferentes. O valor da normal vai ter a ver com que força o corpo está empurrando a parede para a esquerda, né? Então, nesse caso, a gente percebe claramente que a normal não tem nada a ver com o peso, né? Elas têm direções diferentes, valores diferentes, tudo diferente, né? E nesse terceiro exemplo também a gente vê a mesma coisa, né? Agora vamos imaginar um plano inclinado, né? Imagina o corpo agora sobre uma rampa. O peso continua sempre para baixo, né? O peso, a terra puxa o corpo para baixo, né? Entretanto, o corpo não está apoiado numa superfície horizontal, ele está apoiado numa superfície inclinada. Portanto, dessa força normal, aliás, vem disso, né? A palavra normal significa perpendicular, né? Então, a força normal ela é sempre perpendicular ao apoio, né? No caso em que o corpo estava apoiado numa mesa horizontal, a força era vertical, né? Numa parede horizontal, numa parede vertical, a força vai ser horizontal. E num plano inclinado, a força vai ser também inclinada, sendo perpendicular ao apoio, né? Então, novamente, a gente vê que nesse caso o corpo estaria empurrando, aliás, o apoio estaria empurrando o corpo
nessa direção aí, que não é a mesma direção da força-peso. E de novo a gente pergunta, onde é que está a reação dessa força normal? De novo a gente fala, bom, se o apoio está empurrando, se o plano inclinado está empurrando esse corpo nessa direção inclinada, então a reação vai ser o corpo empurra o plano inclinado no sentido oposto, né? A gente não costuma desenhar essas forças porque elas justamente não estão atuando sobre o corpo, elas estão atuando sobre, no caso aí, no plano inclinado, no outro caso na parede, no outro caso a mesa, né? Então por isso a gente não costuma desenhar essas forças, mas elas estão sempre presentes, né? E elas não anulam a força normal porque justamente elas atuam em corpos diferentes, né? Então aí falamos da força-peso, falamos dessa reação do apoio, que é a força normal. Uma terceira força que é legal a gente conhecer, né, e que a gente depois até vai trabalhar mais, é a força de atrito com o apoio. Novamente é uma força que o apoio faz sobre o corpo, né? Só que agora, ao invés de ser uma força normal ao apoio, a gente vai ver que essa força é uma força tangente, paralela ao apoio, né? A gente vai ter dois tipos de força de atrito. Uma força de atrito que a gente chama de uma força de atrito estático, né? O que é estático? É quando tem atrito, mas não tem movimento. A força existe, mas não existe movimento, né? Então vamos pegar um exemplo. Você está empurrando lá um armário pesado, né? Você está empurrando um armário pesado e o armário não se mexe. Por que o armário não se mexe? Você está fazendo uma força empurrando o armário para a esquerda, né? Para o armário não se mexer, tem que ter alguma outra força que cancele, que anule essa força. É muito comum a gente dizer, porque a gente fala isso, né? O armário não se mexe porque o armário é muito pesado. E é uma meia verdade isso. Sim, é porque é muito pesado. Aliás, é uma verdade. O armário não se mexe porque ele é muito pesado. Se ele fosse mais leve, ele se mexeria. Mas aí a gente pensa, então é a força-peso que impede, que anula a força que você faz. E isso não é verdade. Por quê? Porque a força-peso está empurrando esse armário para baixo, né? Então não tem nada a ver com a força que você faz empurrando o armário para a esquerda, né? O que acontece é que, justamente porque o armário é pesado, surge uma força de atrito maior, né? E aí depois a gente vai entender isso melhor, né? Mas então o apoio faz uma força sobre, né, o chão, nesse exemplo, faz uma força sobre o armário, né, empurrando ele para a direita, né, no sentido oposto à força que você fez. Se você empurrou o armário para a esquerda, o apoio empurra para a direita. Se você empurrar para a direita, o apoio vai empurrar para a esquerda. Se você empurrar para trás, o apoio vai empurrar para frente. Então a força de atrito vai sempre contra o que seria a tendência do movimento do corpo, né? Se não houvesse esse atrito, esse armário ia se deslocar para a esquerda. Então o atrito vai justamente no sentido de impedir a força que foi feita de realizar, de produzir esse movimento, né? Então, e a força de atrito, ela vai ser, do atrito estático nesse caso, ela vai ser justamente igual à força que a pessoa faz, né? Lógico, aí se a pessoa faz uma força muito grande, existe uma força de atrito máxima estático, né? E aí se passa dessa força de atrito estático máximo, aí o armário se move. E aí a gente vai ter justamente um outro atrito que a gente chama de um atrito, que a gente vai falar daqui a pouco, dinâmico, né? Mas então a força de atrito, ela tem essa característica, ela vai ter o mesmo valor, essa força de atrito estático, da força que a pessoa fez, e no sentido oposto à força que a pessoa fez, né? A gente vê que é uma força de atrito que impede o movimento e não é diretamente a força-peso. Para a gente ver isso, basta a gente imaginar se esse armário estivesse sobre rodinhas, né? Se o armário estivesse sobre rodinhas, as rodinhas justamente vão ter um atrito muito menor ali com o eixo, e a gente pode facilmente transportar um armário bem pesado que esteja sobre rodinhas, né? Então, não é o peso propriamente do armário que impede o movimento, mas é o atrito, né? Outro exemplo, né, de força de atrito, né? Imagina que você está em cima de uma rampa, né? Então, você está em cima de uma rampa. A força-peso, como ela empurra você para baixo, ela certamente tende a te levar, ela tem uma componente dela que te faria descer a rampa, né? Basta você imaginar de novo. Imagina que você estivesse de patins em cima da rampa. Se você estivesse sobre patins na rampa, você ia descer, né? Empurrado por quem? Pela força-peso, né? Você ia ganhar o movimento, né? Graças à ação da força-peso, né? Mas se você está de tênis, é muito comum, dependendo da inclinação, lógico, né, dessa rampa, que você não se mexa, né? Por que você não vai se mexer? Justamente pela ação da força de atrito, né? Então, novamente, aí a gente vê aqui as duas forças, né?
Existe a força normal, que é o apoio empurra, né? No caso esse plano inclinado, empurra perpendicularmente à direção do plano inclinado, né? E existe uma outra força que também é o apoio que faz, que é a força de atrito, que ela é paralela, justamente, ela é paralela ao próprio apoio, né? E ela vai no sentido contrário sempre à tendência do movimento. Então, se essa pessoa tende a se mover para baixo, o atrito empurra ela para cima justamente com a força capaz de anular a força, que no caso seria uma componente da força peso, né? Depois a gente vai resolver problemas assim, a força que faria com que esse corpo ganhasse movimento para baixo, nesse caso, né? Outro exemplo, né? E aí é interessante porque é uma força de atrito estático e no entanto tem movimento, né? Você quer correr, né? Quando você quer correr, a gente já falou que a gente empurra o chão para trás, não é? Entretanto, a gente empurra o chão para trás e nosso pé não se move com relação ao chão, né? De novo, é bom se você tivesse de patins, né? De patins, se você empurrar o chão para trás, você empurra, e aí tem todo um truque para você conseguir de patins empurrar o chão para trás e conseguir ganhar movimento para frente, né? Porque justamente aí seu pé, nas rodinhas, o seu pé tende simplesmente a se mover e não gerar essa força de atrito, né? Estático, né? Mas se você está de tênis, obviamente, você empurra o chão para trás, seu pé não derrapa geralmente, né? A não ser que o piso esteja molhado, alguma coisa assim. Seu pé não derrapa. Então, o seu pé, por isso que é atrito estático, porque o seu pé e o chão não se movem um com relação ao outro, né? Entretanto, então e aí a força de atrito estático aparece, né? Aí veja, né? Você está indo para frente, mas qual é a tendência do movimento? A tendência do movimento do seu pé não seria ir para trás? Você está justamente jogando o seu pé para trás. Como a tendência do movimento do seu pé seria ir para trás, a força de atrito que o chão faz sobre o seu pé empurra seu pé para frente, justamente impedindo o seu pé de se mover. E aqui a gente até viu a reação, a gente vê aqui a reação dessa força de atrito, que é se o chão empurra seu pé para frente, é porque a reação é que seu pé está empurrando o chão para trás, né? Então, de novo, um par de ação e reação aqui. Mas o fato é que nesse caso, o atrito que o chão faz contra o seu pé empurra o seu pé para frente, né? E por isso que você consegue se movimentar para frente, inclusive, né? Graças a esse atrito com o chão, né? E é um atrito estático, muito embora você se mova, mas o seu pé com relação ao chão não se move, a não ser que esteja molhado e você derrape, né, o pé no chão. Por fim, também um carro a gente pode pensar a mesma coisa, né? Então vocês vejam como o atrito é importante, né? O atrito ele serve, mesmo o atrito estático, ele serve não apenas para impedir o movimento, né? No exemplo do armário que a gente viu aqui, o atrito estático servia para impedir o movimento do armário, né? Você empurrava e o atrito impedia o movimento. Mas quando a gente vê uma pessoa correndo, a gente vê ao contrário, né? O atrito estático permite que essa pessoa ganhe movimento. E a mesma coisa acontece com um carro, né? Num carro, o motor vai fazer com que a roda gire, né? Vai produzir aqui o que a gente chama de um torque nesse eixo, fazendo com que a roda gire, e gire de maneira acelerada, inclusive, né? E aí, a roda, de novo, se ela derrapar no chão é outra história, né? A gente vai ter um atrito cinético. Mas se ela não derrapar, essa partezinha de baixo da roda aqui não desliza com relação ao chão. Por isso que a gente chama de um atrito estático, né? Porque a roda não desliza com relação ao chão. A roda, nesse atrito, vai empurrar o chão para trás. O chão vai empurrar, como reação, numa força de atrito, a roda para frente. E é graças a essa força de atrito com o chão que o carro se move, né? Então vejam, a roda, assim como no movimento do corredor, o corredor empurrava o chão para trás, no movimento do carro é a roda que empurra o chão para trás. E se a roda empurra o chão para trás, o chão empurra a roda para frente, né? Nessa força de atrito, né? Então, esses são aí exemplos que a gente viu de força de atrito estático. A gente pode imaginar que essa força de atrito estático, ela tem a ver com como que uma espécie de uma rugosidade das superfícies que faz com que quando uma está em contato com a outra, nessa tendência de movimento, haja colisões ali entre as partículas de um corpo e do outro corpo que geram essa força aí de atrito, né? Tangente à superfície. Bom, então esse foi o exemplo da força de atrito estático. E o atrito dinâmico, né? O atrito dinâmico
que a gente pode chamar de atrito dinâmico ou, como eu coloquei aí, atrito cinético, né? O atrito dinâmico ou cinético acontece quando um corpo está numa superfície e ele desliza com relação a essa superfície, né? Então, por exemplo, né, a gente vê aí nesse exemplo, né, o jogador aí que pula na grama, ele tem um movimento, né? E o que faz ele parar? Por que o movimento dele para? O movimento dele para justamente porque existe um atrito entre o joelho dele, a canela dele, né, e o chão, né? Então, o chão, a grama vai empurrar esse jogador para a esquerda. E aí, como consequência disso, ele se movimenta para a esquerda? Não, a gente já viu que não, né? O que acontece é que o movimento que ele tinha para a direita vai diminuindo até ele parar, né? Então esse é um exemplo de um atrito cinético, né? O atrito cinético ele age sempre no sentido contrário ao movimento, né? Então o atrito cinético sempre tende a diminuir o movimento, né? Como é o exemplo, né? Até que o movimento pare, né? E uma coisa interessante é que o atrito cinético no geral é menor que o atrito estático, né? Então isso a gente vê, por exemplo, quando a gente está empurrando uma coisa pesada, um armário pesado, e aí você está empurrando, não consegue. Quando você consegue, faz a força suficiente para o armário se mover, ele se move com um certo impulso, né? Esse impulso é porque justamente quando você passa do atrito estático para o atrito cinético, o atrito cinético é menor, né? E aí, sendo menor, a força que antes não estava conseguindo mover o armário passa a conseguir movê-lo bem, né? Então é isso. Bom, então vimos aí força-peso, força normal, que é a reação do apoio, força de atrito com apoio, né? Então veja que são duas forças que um apoio faz sobre um corpo, né? Uma quarta força aí que vai ser importante para a gente falar, e a gente vai falar pela aula de hoje, vai ficar nessas 4 forças, é a força que a gente chama de força de tração, né? A força de tração a gente pode imaginar quando tem uma corda, né, ligando um corpo a outro, né? Então nesse exemplo aí, né, você faz uma força puxando a corda, né? E essa força de alguma maneira se transfere até que ela atua no corpo, né? Como que isso funciona? Funciona com a corda ficando esticada, né? E a corda ficando esticada, cada pedacinho dela fica tracionado, por isso chama de força de tração, fica esticado, e aí cada parte da corda vai puxar a parte ao lado da corda, né? E elas puxam de lados nos dois sentidos, né? Porque você tem partes da corda de um lado e do outro, né? Então essa força se transfere até chegar no corpo, né? E aí a gente pode pensar, bom, em que sentido que está atuando essas forças, né? A corda faz o que com o corpo, com esse corpo M aqui? A corda puxa o corpo M para onde? Bom, é evidente que ela puxa o corpo M para cima, né? Por isso que o corpo M sobe, né? Vejam que aí tem uma reação, né? Quer dizer, a corda puxa o corpo M para cima, o corpo M vai puxar a corda para baixo, né? No geral, a gente desenha a força que está atuando sobre o corpo. Então, a força está atuando sobre o corpo, ela puxa esse corpo para onde? Para cima, né? Por isso que ele pode eventualmente subir, né? Da mesma maneira, se eu fosse desenhar a força que atua nesse menino aqui que está puxando, essa força puxa esse menino para onde? Às vezes a gente imagina, a gente desenha uma força apontando na direção do menino. Bom, o menino puxa a corda certamente nesse sentido, né? No sentido dele, né? Ele puxa a corda para ele, né? Mas essa de novo como tanto faz, se chama de ação ou reação, né? Porque elas são ao mesmo tempo. Então, o menino puxa a corda para ele, na direção dele, no sentido dele, né? Mas o que é comum a gente desenhar não a força que o menino faz na corda, e sim a força que a corda faz no menino, assim como a gente desenha a força que a corda faz no corpo, né? Dessa maneira, a gente então representa essas trações atuando nos corpos, né? Então, a corda puxa o corpo M para cima e a corda puxa o menino nessa direção inclinada aí, né? O menino puxa ao contrário a corda, né? Então, a força de tração ela tem essa tendência, né? Ela puxa os corpos na direção do centro da corda, vamos dizer assim, né? Porque justamente a corda está tracionada, né? Um outro exemplo aí para a gente pensar, né? E uma coisa importante aí que eu não falei, né? Nesse exemplo de cima aqui, então uma corda, muitas vezes essa corda está junto com uma roldana aqui, né? Tem uma roldana aqui que justamente permite que a força que você faz numa certa direção, puxando a corda para lá, ela se transmite para esse corpo em outra direção, né? A roldana permite mudar a direção que você faz a força. Como a corda é a mesma corda, o módulo da força vai ser o mesmo, né?
Pensando, como a gente sempre vai pensar que essa roldana é uma roldana sem atrito, uma roldana com uma massa desprezível, né? Que a gente chama de uma roldana ideal, né? Então aí a força de tração vai ser a mesma em módulo, mas vejam que em direção ela tem uma direção diferente, né? Então a roldana serve para a gente às vezes fazer uma força, né? Eu preciso puxar esse corpo para cima, mas eu não preciso para isso fazer uma força puxando para cima, eu puxo ele para baixo ou nessa direção inclinada e o corpo sobe, né? Então para isso que serve a roldana. Nesse exemplo que eu coloquei aqui de baixo, eu tenho duas cordas, né? Então essas duas cordas, cada uma delas vai ter uma tração eventualmente diferente, né? E aí como que a gente desenha essas trações? Novamente é isso, né? Esse corpo puxa a corda para baixo, mas a gente não pensa na força que o corpo puxa a corda, a gente pensa ao contrário, a força que a corda puxa o corpo, né? Então a corda vai puxar o corpo A para cima. Da mesma maneira, a corda vai puxar o corpo B, né, para a esquerda, o corpo B vai puxar a corda para a direita, mas a corda puxa o corpo B para a esquerda, né? Aí essa corda do lado direito, né, a gente pode começar aqui do corpo C, né? O corpo C tem a força peso, né? Então o corpo C puxa a corda para baixo, mas novamente o que interessa para a gente é a corda puxa o corpo C para cima, né? E aí da mesma maneira, o corpo B puxa a corda para a esquerda, mas a corda puxa o corpo B para a direita, de maneira que a gente pode representar as trações dessa maneira, né? Então, veja que aqui eu coloquei dois números diferentes, né? Porque são dois fios diferentes. Então, os valores dessas trações podem ser diferentes. Então, eu tenho aqui uma tração 1, que pode ter lá um valor, que a gente vai enfim, poderia calcular quanto que é, dependendo da circunstância, né? E aqui uma tração 2, que vai ter outros valores. Mas vejam que as trações, então, elas vão, né, no sentido justamente do centro aí da corda, né? No sentido de... a corda está tracionada, então ela puxa os corpos na direção da própria corda, né? No sentido da própria corda. Então, aí temos a força de tração.